Olá, Nutri, seja muito bem-vinda. Aqui é a Giovana, você está no canal da Nutri Nova Era. E nesse vídeo a gente vai falar sobre 3 habilidades que toda nutricionista precisa desenvolver. A primeira habilidade vai te ajudar na captação de mais clientes. A segunda habilidade que a gente vai falar vai te ajudar na parte de fidelização. E a terceira habilidade é a habilidade que vai te ajudar a ficar rica. A primeira habilidade que a gente vai falar aqui nesse vídeo é a habilidade de marketing. Primeiro de tudo, você precisa saber que o marketing é a ponte que existe entre o seu público-alvo e você. Quando a gente fala sobre habilidade de marketing nos dias atuais, a gente está falando principalmente do marketing digital, que nada mais é do que você usar as redes sociais, as plataformas de e-mail, os sites, para o seu trabalho chegar até as pessoas. E para você desenvolver essa habilidade, você não precisa de uma formação em marketing, você não precisa de vários cursos, né, dos cursos mais caros, você não precisa de nada disso. Mas alguns conceitos básicos você precisa saber. Por exemplo, o conceito de persona. Persona é a representação do cliente ideal para o seu negócio. Quem é o seu cliente ideal? Para você responder essa pergunta, você pode pensar o que existe em comum entre as pessoas que o seu trabalho atende. Se você trabalha com algum nicho específico, por exemplo, o emagrecimento, o vegetarianismo, nutrição materno-infantil, fica muito mais fácil de você definir essa persona, porque o seu público-alvo vai ter ainda mais coisas em comum. A sua persona é como se fosse uma única pessoa que carrega as principais características de todo o seu público-alvo. Outra coisa sobre marketing que precisa estar na ponta da sua língua são as dores e os desejos da sua persona, porque é através disso que você vai gerar identificação, que você vai gerar conexão com as pessoas que chegam até você. Por exemplo, se você trabalha com emagrecimento, quais são as dores das pessoas que querem emagrecer? Eu vou listar algumas dores aqui para você. Por exemplo, são pessoas que têm falta de motivação, são pessoas que se sentem mal olhando no espelho, são pessoas que normalmente têm baixa autoestima. E quais são os desejos dessas pessoas? O desejo não é simplesmente emagrecer, você precisa ver o emagrecimento como alguma coisa que vai levar ela para objetivos maiores que ela tem. Por exemplo, normalmente são pessoas que querem se sentir mais à vontade com o corpo, são pessoas que às vezes querem melhorar alguma dor que está sendo causada pelo excesso de peso, são pessoas que querem ter uma autoestima melhor. Então, quando você traz esses elementos, né, das dores, dos desejos e você direciona a sua comunicação, quem chega até você e se identifica com o que você está falando vai ter aquela sensação de nossa, meu Deus, ela me entende. Essa nutricionista sabe o que eu tô passando e ela sabe o que eu preciso, então eu vou marcar uma consulta com ela. Beleza? Então agora vamos para nossa segunda habilidade, que é a habilidade de comunicação. Essa habilidade é muito necessária, tanto para você não ficar travando, não ficar nervosa na hora que o paciente está ali de frente para você, quanto na hora de você divulgar o seu trabalho nas redes sociais, gravando vídeo, gravando stories. Porque por mais que você produza conteúdos escritos, quando a pessoa te vê, quando a pessoa te vê falando principalmente, aquilo é capaz de conectar muito mais do que um post que tem só uma parte escrita. E eu entendo, né, que bate a vergonha, que bate a insegurança mesmo, que bate o medo do que os outros vão pensar, mas tudo isso são alguns bloqueios mentais que com o tempo você consegue sim se destravar desses bloqueios. E eu já te adianto aqui que todo mundo começa ruim mesmo, normal. Mas só existe um único jeito de melhorar, e esse jeito é fazendo. Não tem como melhorar sem praticar. Olha só como que eram os meus vídeos quando eu comecei a produzir conteúdo lá em 2016. Na presença de carboidrato, o corpo vai preferir usar a glicose, que vem do carboidrato, porque é a nossa fonte de energia principal. Quanto mais vídeos eu gravava, mais a minha comunicação conseguia fluir melhor. Tanto falando para o celular, falando para a câmera, quanto também falando na vida real, né? Falando pessoalmente com as pessoas. E agora vamos falar da terceira habilidade, que é aquela que tira você do perrengue. É aquela que quando você observa uma pessoa crescendo, melhorando seu consultório, melhorando sua estrutura, você acha que a pessoa deu sorte. Ou então você pensa assim, não é? Ela conseguiu porque a família tem dinheiro, a família tá ajudando. Ela conseguiu porque, o marido, né? Marido. E às vezes pode até ser, mas muitas vezes não é não, viu?
talvez essa pessoa só tenha desenvolvido essa habilidade que até então, até agora, você ainda não conhecia. Essa habilidade se chama gestão. Quando você é uma nutricionista clínica, por exemplo, que você tem o seu próprio negócio, você não pode pegar todo o dinheiro que você ganha nas consultas e colocar 100% no seu bolso. O ideal mesmo é que você tenha tipo um caixa da empresa e que desse caixa você tire uma parte para você, uma parte para suas contas pessoais e aí o restante você deixa guardado, você vai juntando, você vai montando um caixa pro seu negócio de nutrição. Isso é uma coisa que muitas nutricionistas ainda não conseguem enxergar com muita clareza. Quando você trabalha por conta própria, quando você é uma nutricionista clínica, que você tem o seu consultório, você tem os seus pacientes, você é a sua própria chefe, é como se você tivesse sim uma empresa, né? Como se você tivesse sim um negócio. Por mais que você não tenha funcionários, por mais que você não tenha uma empresa registrada com um nome diferente, você precisa se enxergar o quanto antes como um negócio, como uma empresa. E a partir do momento que você começa a olhar para o seu trabalho como um negócio mesmo, você consegue perceber a diferença que existe entre a sua vida pessoal e as contas que você tem para pagar da sua casa, as despesas pessoais que você tem com você mesma e as despesas da sua vida profissional, que são os gastos que você tem com seu consultório, os investimentos que você faz em cursos. São dois tipos de gastos diferentes, né? Como se fossem os gastos da sua pessoa física e os gastos da sua pessoa jurídica. E por que é tão importante você tentar criar um caixa da empresa? Porque quando você quiser melhorar a sua estrutura de atendimento, por exemplo, comprando um notebook melhor, comprando uma webcam melhor para fazer os seus atendimentos online, ou quando você quiser fazer uma reforma no seu consultório, quando você quiser mudar alguma decoração, ou então também quando você quiser fazer um curso mais caro, por exemplo, você não vai precisar tirar isso do seu bolso de pessoa física, né? Das suas contas pessoais para pagar essas despesas. Tudo que for relacionado ao seu trabalho, ao investimento no seu trabalho, o caixa da empresa vai conseguir pagar, sem que você precise passar aperto com as suas contas pessoais, certo? Então, recapitulando aqui, 3 habilidades que toda nutricionista deveria desenvolver: marketing, comunicação e gestão. A primeira vai te ajudar principalmente na captação de pacientes, a segunda na fidelização e a terceira na parte financeira. Se você tem alguma dúvida sobre alguma dessas habilidades ou alguma dificuldade em colocar em prática, me conta aqui nos comentários, porque aí eu posso aprofundar nesses assuntos por aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like se você gostou do vídeo, tá bom? Um beijo e até mais!